Fala família, tudo bem com vocês? Olha, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para aqueles que não me conhecem, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Edmar Lopes, tenho 47 anos, sou pai, sou professor e eu ensino homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecer e definir. E essa aula de hoje, que vai começar agora, é mais uma aula de aquecimento para o meu evento Semana da Barriga Definida, que já está chegando. E se você tem mais de 40 anos e quer aprender um jeito rápido, definitivo de emagrecer e definir, você não pode ficar fora dessa. Para você fazer o seu cadastro, para você participar do meu evento, é tudo muito simples. Vai fazer o seguinte, agora nessa live aqui, você vai digitar "eu quero" aqui nos comentários para você receber um link. Você vai lá, faz o seu cadastro para você entrar no grupo exclusivo. E aí você aguarda que eu vou te mandar lá não só material de apoio, brindes e também um link para você assistir essas 4 aulas, que vai ser incrível essa imersão Semana da Barriga Definida, tá bom? Bora começar? Hoje vamos falar aqui de um tema bastante polêmico, que é uma ferramenta muito poderosa para emagrecer, perder a barriga agora depois de 40 anos e também aumentar a longevidade. Então vamos falar bastante sobre esse tema, que é o jejum, tá? 5 passos infalíveis para emagrecer e aumentar a longevidade. Tô vendo aqui que a doutora Aline chegou por aqui. Boa tarde para você. Aqui ainda estou 17 horas. 17 horas, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, quanto tempo, é? Que maravilha, que maravilha. Bom te ver por aqui, tá? Você tá me escutando bem? Tô, muito bem. Maravilha, show de bola. Vamos começar aqui. Minha amiga, primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui, por aceitar o meu convite, de estar aqui hoje, na sexta-feira. Você, mãe, é uma mulher muito ocupada, e hoje você deu um pouquinho aqui do seu conhecimento para ajudar tanta gente aqui hoje a entender um pouco mais sobre o jejum, né? Que é uma ferramenta muito poderosa, que somos apaixonados por esse tema, mas é muito importante a gente aprender do jeito certo aí, justamente para a gente conseguir colher todos esses benefícios que o jejum pode entregar para a gente, né? Com certeza. Mas, doutora Aline, se apresenta aqui, quem que é a doutora Aline? Fala onde você está morando agora, me fala um pouquinho de você. Falo. Bom, meu nome é Aline Finterman, sou médica, formação absolutamente tradicional, fiz clínica médica, fiz oncologia clínica, trabalhei como clínica geral, na terapia intensiva, trabalhei na oncologia diretamente na assistência durante alguns anos. Me enveredei também para a área de gestão, então trabalho também com gestão na área de oncologia até hoje. E de uns anos para cá, praticamente de uns 4 anos, 5 anos para cá, eu venho estudando muito a parte de alimentação, a parte de medicina integrativa, funcional, colocar o indivíduo no centro do cuidado, né, e não só olhar a doença. E isso acabou mudando um pouco os rumos do meu trabalho dentro da medicina, né, do meu olhar dentro da medicina. Sou mãe, tenho 2 meninas, uma de 11 e uma de 9, casada há muitos bons anos e hoje estou residindo aqui nos Estados Unidos, então, inclusive, meu trabalho ainda é todo remoto, porque eu ainda trabalho basicamente com brasileiros, né? Tenho pacientes aqui nos Estados Unidos também, tenho paciente em Portugal, mas de forma online. E realmente, assim, sempre com esse foco de uma medicina de saúde, né? Eu falo que a gente hoje, infelizmente, está tratando muito como a saúde, olhando a doença, né? E não a saúde. Então, a ideia de falar sobre o jejum também vem em relação a isso, né? A gente está realmente tentando trabalhar, olhar as causas para que as consequências não aconteçam, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Total. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho desse tema, né, que é incrível, e a gente poderia ficar aqui horas e horas, vamos tentar resumir, fazer com que pessoas comuns entendam, né, o que é de fato o jejum, e exatamente vou dar algumas dicas aqui para essas pessoas entenderem até como começar, né, a fazer um jejum de forma segura, entender o que exatamente precisa ser feito. E aí, no final dessa live, eu quero que você aqui dê aqui 5 dicas, assim, infalíveis, sabe aquelas dicas que você, assim, não pode deixar de ter, caso você queira realmente fazer um jejum aí, para conseguir ter bastante resultado. Então, Aline, vamos pensar o seguinte, vamos pensar do lado do zero, assim, o que é o jejum, né? Explica pra galera, porque a gente tem muita gente aqui que... eu abri, inclusive, uma caixinha aqui hoje à tarde, né, sobre... Você tá me ouvindo? Deu uma falhada. Eu tô escutando você um pouquinho baixo. Agora foi. Tá me escutando? Tô. Ah, beleza. Show de bola, então. Então, aí, vamos começar do zero, vamos começar lá. O que é o jejum? E hoje eu abri aqui uma caixinha aqui no Instagram perguntando, galera, qualquer dúvida que vocês tenham, coloca na caixinha aqui que a gente vai responder lá ao vivo. E aí, pelas perguntas que fizeram aqui, a gente percebe que a galera ainda está muito, muito crua, assim, né? Não sabe as coisas, digamos, mais básicas do jejum. E aí, no final aqui também, eu quero que você responda aqui algumas perguntas que a galera colocou na caixinha hoje à tarde, tá bom? Vamos começar lá atrás. O que é jejum? O que é o jejum? Então, vamos lá. Jejum da alimentação. Vamos dizer assim. Você está me escutando? Tá com o microfone? Tô. Tá um pouquinho baixo. Será que é só para mim? Deixa eu desligar, ver se fica melhor. Peraí. Beleza. Vocês estão ouvindo a doutora Aline, gente? Tá bem baixinho aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver agora. Vê se tá melhor.
Ah, agora sim, agora Vamos sim. voltar. Show de bola. Então, Então, o que que é o jejum? se a gente fosse falar, então, é a abstinência voluntária da alimentação, né? Isso no que a gente está falando do jejum hoje, né? Quando a gente fala de jejum, um jejum intermitente, que está essa febre toda, é uma abstinência voluntária. Mas pensar que ela já foi involuntária, né? E aí entra muito no que nosso organismo foi evoluindo fazendo, né? A gente sempre teve, ontem eu estava falando numa live, né? Um ambiente em que a gente tinha momentos de muita abundância, nada comparado ao que a gente tem hoje, né? Mas momentos em que era mais fácil a gente ter o alimento, em momentos isso era muito difícil. Então, o jejum era involuntário. Fazia jejum, ou seja, não se comia porque não tinha alimento, né? Porque era difícil, porque era um inverno terrível, porque era um momento de seca, enfim. Então, essa abstinência, deixar de comer. E, na verdade, você pode fazer jejum de várias coisas, né? Você pode fazer jejum de café, você pode fazer jejum de bebida alcoólica, né? Você pode fazer, hoje você tem protocolos de jejum que chama, tipo, egg fast, que é você só comer um determinado tipo de alimento durante muito tempo. Então, mas para ser bem simplista, é você deixar de comer de forma voluntária, né? Usando o jejum como uma ferramenta de saúde, e deixar de comer de forma voluntária. Você optar por ficar um determinado número de horas sem se alimentar. Show de bola. E muita gente confunde o jejum com passar fome, né? Então, muitas vezes as pessoas não começam, quando a gente falar o nome jejum, as pessoas já associam o jejum a passar fome e já se bloqueia, né, com uma ferramenta tão poderosa como essa. E não tem nada a ver com isso, né? Vamos tentar explicar isso, porque muita gente acredita que no período que você está não alimentado, ou seja, no momento que você está em jejum, você está em sacrifício, né? Que você está ali, morrendo de fome. Vamos tentar explicar de uma forma bastante simples, assim, para a galera. Então, o que, que é isso, né? Por que as pessoas não sentem fome? Então, se tiver sentindo fome, é legal você voltar lá atrás e começar tudo de novo, né? Porque se você está em jejum sentindo fome, é porque você errou em algum momento no início do seu jejum. Mas vamos tentar explicar isso, doutora Aline, para a galera entender. Bom, tem duas coisas interessantes que você falou aí, né? Primeiro que o jejum, ele não é para ser um sacrifício. Ele pode até ser um esforço, mas um sacrifício, a menos que ele seja involuntário, como a gente falou, em períodos de escassez. Como o filme agora que está na moda, né? Sociedade da Neve, em que os caras caem do avião e se encontram sem comida. Aquilo ali é um jejum voluntário, aquilo ali é um sacrifício, eles não têm o que comer. Aqui no nosso caso, não é isso. A gente pode ser um esforço, não, eu vou me esforçar para entender aqui, para usar isso aqui como uma ferramenta de saúde, e só que eu tenho que entender. Então, acho que o primeiro ponto que é muito importante, quando a gente está preparando alguém para usar essa ferramenta, para usar o jejum como uma ferramenta de saúde, é que ele comece a entender a sua fome. Uma coisa importantíssima é entender o que é a vontade de comer, aquela coisa do apetite, da hora do relógio que a gente está acostumado a comer, café da manhã, almoço, jantar, né? A saber que, às vezes, numa reunião social, fica aquela coisa do comer é importante, a comida guiando a nossa vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é você entender a sensação de fome. O que é a sensação de fome? Aquela situação em que a fome ela vem em picos, né? Ela vem em picos junto com o hormônio, né? Com o hormônio que é a grelina. Então, ela acontece, se você esperar um pouquinho, ela vai embora, porque a grelina cai e a fome passa. Igual quando você está, por exemplo, tá ali perto da hora do almoço, porque a gente tem, né, o nosso relógio biológico, o nosso corpo também tem esses momentos que já são marcadinhos. E aí você tá, por exemplo, trabalhando, você tá dando aula lá, personal, e teus alunos, e passou, aquela fome vai passar. Só quando vira o outro pico de fome é que você vai, opa, acho que eu tô com fome, realmente. Tomei água, senti que é fome mesmo. Vai acontecer, é claro que a fome vai acontecer. A gente tem duas coisas muito importantes para a gente como indivíduo, como ser vivo, né? Que é a sobrevivência, é muito importante, e o ato de se reproduzir, reproduzir a espécie. Dentro da sobrevivência, a gente precisa se alimentar, né? Então, a primeira que é aprender o que é realmente fome. E quando o jejum é bem feito, como uma ferramenta de saúde, como algo que é voluntário, a gente começa a desenvolver uma série de habilidades, na verdade, recuperar habilidades do nosso corpo, né? Que ele começa a entender e a perceber o que é fome e o que não é fome, e começa a usar a energia que a gente armazenou dentro da gente para saciar esta fome. Então, quando aquele pico de grelina vem acontecer, ele entende, opa, realmente não tem alimento aqui, mas eu tenho gordura para usar como fonte de energia, gordura para usar como combustível para aquilo que eu quero fazer. Então, acaba que ela vai embora rápido. Eu vou dar uma experiência pessoal aqui, né? Eu acabei de passar, finalizei ontem meu jejum de 10 dias. Foram 10 dias, água, café e chá. Eu não senti fome, Ed, em nenhum momento, tá? E eu acho que vem de todo um processo de treinamento do meu corpo, de uma adaptação do meu corpo a essa situação de
falta de alimento, né? Então eu comecei lá atrás, como a gente vai falar aqui agora, comecei mudando minha alimentação, comecei aprendendo que eu preciso me hidratar e repor sais, comecei limpando a alimentação, em vez de ficar com aquela história de comer de 3 em 3 horas, eu passei a comer 3 vezes ao dia, não beber. Isso são dicas que eu já estou até adiantando, vou voltar até atrás, mas enfim. Então, foi acontecendo, meu corpo foi acostumando, ele foi entendendo. No meu primeiro jejum de 3 dias, nas primeiras 36 horas, eu falei assim: caraca, será que eu vou conseguir passar? E aí, depois que passou, passou. Porque aí você vira aquela máquina de queimar gordura e você começa a entender que não é para ter fome. Vai ter um cheiro que vai chamar atenção, que você fala que você vai salivar. Né? Eu faço comida todos os dias, então, dentro desses períodos de jejum, eu cozinho todos os dias. O cheiro do alimento dá aquela vontade de comer, mas não é fome. Então, pode ser que, assim, a vontade de comer, eu tive que fazer um esforço, porque eu me propus a fazer aquele jejum para não comer. Mas, nitidamente, eu sei que não era fome. A gente começa a perceber. E o que é muito legal, porque você começa a entender o que é fome real. Isso pode ajudar em aspectos, inclusive, de compulsão, emagrecimento, porque você começa a entender como o seu corpo funciona. Não, isso é incrível, né? E aí tem um ponto muito importante, assim, só para a gente fazer um resumo para a galera entender o que você falou, que isso é muito importante, porque a gente tem que entender que tem duas fomes, né? Tem aquela fome que é aquela fome fisiológica, que de fato você precisa comer, né? Que o corpo precisa daquele alimento, mas também tem aquela fome emocional, né? Aquela fome que não é fome para matar alimentar o seu corpo de fato, mas alimentar uma falta de algo, né, que você está passando naquele momento, de repente uma discussão, uma briga, algum problema emocional, algum trauma que você carrega, você desconta isso no alimento. E o jejum, a gente vai falar melhor sobre isso. E aí, de todos os benefícios, vamos já começar a entrar um pouquinho sobre os benefícios aqui. Eu acredito que esse talvez seja um dos maiores benefícios do jejum. Né? De você conseguir identificar o que é a fome, ou seja, a vontade de comer para saciar a tua necessidade nutricional, ou simplesmente aquela fome que é de você comer algo que é para tampar o buraco de uma questão emocional. E aí você começa a saber exatamente qual que é, e você começa a falar não para essa tua fome que não é fisiológica. Isso é incrível. De verdade, consegue perceber isso, né? Tá. E aí, Aline, vamos entrar aqui. Beleza, aí a gente está falando aqui dessa questão da fome, né? Vamos falar quais são os benefícios do jejum. A gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa, que é preciso ser feito com cautela, né, através de profissionais, né, com protocolos seguros. E aí vamos começar um pouquinho, antes de começar a falar sobre esses protocolos aqui, vamos falar quais são os benefícios do jejum. Né? Então vamos supor, você quer acrescentar alguma coisa? Não, só concordar com você, que eu acho que é importante essa coisa que você falou da fome emocional, né, e da gente diferenciar, e que muitas vezes, infelizmente, dependendo da situação em que a gente esteja, pode ser difícil começar um jejum real. Porque a comida virou, talvez, para essa pessoa que está com uma dificuldade emocional, engatar, em se abster de algo que está dando prazer momentâneo para ela naquele momento. Então, até para isso, né, para você ter uma experiência de jejum adequada, momentos de estresse muito intensos podem ser difíceis para você fazer. Por quê? O jejum já é um estresse, né? Então, se você acrescentar mais esse estresse a um estresse psicológico que já está acontecendo, né, porque você procura naquele prazer da comida algo que você não está encontrando em alguma outra coisa, pode ser difícil. Então, é importante esse ponto também. Mas quando você começa a controlar essa questão emocional, trabalhar isso corretamente e associa, então, depois essa questão do jejum, é libertador, porque você consegue realmente fazer essa diferenciação entre o que é uma fome emocional, uma fome do momento, uma fome, na verdade não é uma fome, mas um desejo de comer porque a sociedade te coloca naquilo naquele momento, do que a fome real, fisiológica, nutrir o corpo. Incrível, incrível isso, né? E quando você descobre isso, você controla isso e tem esse poder de identificar o que é a fome e vontade de comer, você passa a emagrecer. Né? Quando você cria essas habilidades, é só uma questão de tempo para você exatamente encontrar o seu peso ideal. Né? Você nem faz dieta e, na verdade, você nem vai fazer jejum longo. Simplesmente você vai conseguir identificar isso. E isso, como você falou muito bem, é libertador, porque você começa a emagrecer e encontrar realmente ali aquela quantidade de comida que você, de fato, precisa comer. Nem mais, nem menos, mas o suficiente, né? Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre os benefícios, né? Beleza. Joed, eu entendi essa parada. Agora, só para a gente fechar esse ponto que muita gente não entende, da onde que vem, Aline, essa energia? Né? Você fez um jejum agora de 10 dias só com água, enfim, você eu venho te acompanhando também aqui. Né? Então, da onde muita gente não entende isso? Eu estou em jejum. Como é que eu vou conseguir fazer as minhas coisas diárias?
diárias. Levar as crianças para a escola, fazer comida em casa, treinar. Da onde que vem essa energia? Porque eu não estou comendo. Vamos explicar isso para a galera. Claro. E quando eu começar a falar sobre essa energia, a gente já vai começar a falar sobre um dos benefícios que talvez para uma galera aí dos seus seguidores seja um desejo, né? Que é o emagrecimento. Mas vamos pensar o seguinte, né? Quando eu falei lá atrás da história ambiental da abundância e da escassez, né? A gente tem um corpo que foi adaptado a guardar energia, a guardar combustível na forma de gordura quando a gente estava em período de abundância. Então, está em período de abundância, a gente come, a gente ativa a via, que a gente chama que é a via do mTOR, que é a via de anabolismo, de crescimento, a gente aumenta a insulina, a gente vai botando glicose para dentro do nosso músculo, das nossas células, e o que sobra, a gente armazena como forma de energia, na forma de gordura, né? Para quê? Para quando estiver faltando, a gente poder usar esta gordura como fonte de energia. Então, quando eu estou sem comer, a partir de um determinado número de horas, e quando eu volto a adaptar o meu corpo a fazer isso, por que eu digo isso? Porque a gente vive numa sociedade de abundância. Lá desde, principalmente, a partir da década de 70, a gente foi cada vez estimulado a comer mais vezes por dia. E estimular o tempo inteiro o nosso pâncreas, a nossa insulina, o tempo todo a estar ali alta, né? E acumulando, e acumulando, e acumulando. E o corpo desaprendeu a usar aquela gordura lá que está guardada. Ele nem tem tempo para isso, porque toda hora está comendo, você não tem tempo para isso. Mas na hora que você está na escassez, ou seja, na falta do alimento, começa a baixar essa glicose, a insulina também começa a baixar. E aí ele fala, opa, eu tenho um outro combustível para ser usado. Eu posso usar uma outra coisa como forma de energia. E ele começa a acessar a gordura que está dentro das células adiposas, né? As células de gordura do nosso corpo. Então, quando você falou, o que serviu de combustível para você durante 10 dias? Para você acordar, levar as crianças para a escola, trabalhar, fazer crossfit, fazer musculação, correr, trabalhar de novo, enfim. A gordura. A gordura que está armazenada no meu corpo. A gordura, né, que ela é quebrada ali, mobiliza os triglicerídeos, porque a insulina baixa permite que eu acesse essa gordura, porque a insulina alta não permite que a gente faça isso, porque a insulina alta, ela faz lipogênese. O que é isso? Crescimento de gordura, armazenamento. Quando ela baixa, a gente consegue fazer a lipólise, quebra de gordura, e usar essa gordura como fonte de energia. E aí vem o primeiro benefício do jejum, ajudar a emagrecer. Não só que você faz um déficit calórico, que você acaba, né, fazendo aquela janela alimentar sua fica mais estreitinha, né, porque você fica mais tempo sem comer, como você consegue acessar a gordura que estava ali armazenada para isso mesmo, para a hora que estiver faltando, ela ser usada como fonte de energia. É incrível. Vamos falar do emagrecimento, né? Então, entendemos aqui. Então, resumindo, para a galera entender, quando você está comendo, o seu corpo está utilizando a energia proveniente daquele alimento que você acabou de comer. E aqui, quando você para de comer, aquilo que sobrou, aquela energia que sobrou daquele alimento, ele vai guardar mais para comer, para utilizar mais tarde. E aí, se você não come, ele vai lá acessar essa energia, ou seja, essa gordura que está armazenada na barriga, armazenada onde tiver gordura aí, ele vai utilizar. Beleza, entendemos isso no emagrecimento. E aí vamos passar para outros benefícios aqui. Falamos aqui, vamos deixar aqui, fizemos aqui algumas lives sobre jejum, né? E aí toda vez que a gente fala sobre longevidade, nunca sobra tempo para isso. Vamos já falar sobre isso, porque isso é um tema incrível, né? Como a gente consegue, através do jejum, viver mais e melhor, né? Então, como que a gente consegue isso? Tipo, Aline, como que eu vou conseguir fazer eu ter mais qualidade de vida mesmo em idades mais avançadas, né? Então, o que acontece no nosso corpo, de fato, ali, para que você melhore, tenha mais longevidade, né? Eu vou falar de alguns pontos em relação à longevidade, né? O primeiro deles, e talvez se você for perguntar a alguns médicos, alguns cientistas, vão falar, não, os estudos são todos em animais para longevidade. E realmente, os estudos que a gente fala mais em termos de genética, produção de neurotransmissor X, Y, Z, isso a gente vê muito mais em animais. Porém, quando a gente vai olhar à luz da evolução, a gente percebe aquilo que eu falei. A gente tem vias de sinalização no nosso corpo, né? Uma das vias é a via do mTOR, que é a via do anabolismo, do crescimento, que é a via que é ativada quando a gente come. A outra via é a via da MPK, que é a via que é ativada quando a gente está sem comida, quando a gente está em jejum. E é nessa via da MPK que a gente tem muita questão aí de reparo, muita questão de regeneração celular, né? E ativação ativação e desativação de enzimas que estão relacionadas à questão de anti-inflamação. Então, para ser mais. Não vou entrar em detalhes técnicos porque fica mais difícil de compreender. Uma vez que eu estou fazendo jejum, que eu estou me abstendo, que eu estou evitando de estar comendo o tempo todo, eu estou nessa balança entre o mTOR e a MPK, que são essas duas vias que eu te falei,
mais equilibrado. Porque nos dias de hoje a gente está o tempo todo comendo, o tempo todo se expondo à comida. Então a gente está muito mais para a via que faz a gente crescer, que ativa talvez alguns processos de inflamação aguda, né? Do que a de reparo. Quando eu jejuo, quando eu me abstenho, quando eu deixo de ter esse excesso de alimentação, eu estou ativando justamente a via de reparo, a via de anti-inflamação, a via de recuperação celular, a via de autofagia, né? Que é a destruição, comer as células velhas, comer as proteínas mal dobradas, né? Que a gente fala que as proteínas elas têm que ter uma certa conformação para funcionarem direitinho. Então, eu não preciso extrapolar isso, eu não preciso falar em animais, eu estou falando isso de vias metabólicas normais, né? Tem uma delas que são as sirtuínas, que hoje estão sendo muito faladas em relação à longevidade, que são estimuladas com jejum, assim como são estimuladas pelo exercício físico. Então, tá aí um outro ponto para a gente falar positivamente em relação à longevidade e o jejum. O terceiro que eu queria falar, sem idolatrar as Blue Zones, porque tem uma série de senão no que é relatado nas Blue Zones, mas tem uma coisa que é muito importante e que é relatado nessas populações. Elas comem menos calorias. Elas não comem em exagero. E quando você pratica o jejum, ele te propicia isso, né? Ele te propicia você reduzir esse excesso de calorias que é consumido. E não é à toa que são populações mais longevas. Então, eu dei aqui três questões aqui, três pontos importantes que podem nos estar circundando em relação à longevidade. Uma, estudos realmente em animais, já bem descritos. A questão das vias de sinalização, sinalizando para recuperação, autofagia, apoptose, anti-inflamação. E o fato de você estar realmente evitando os excessos, consumindo menos e reproduzindo talvez aquilo que a gente consiga ver nessas populações mais longevas, como é descrito aí nessas populações das Blue Zones. Não, incrível, incrível. Excelente. E aí diante, a gente sabe que tem vários tipos de jejuns, assim, mas os mais comuns que a gente sempre fala aqui, né? Que é o jejum metabólico. Só para a galera entender um pouco mais sobre isso, que talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Qual que é a diferença entre o jejum metabólico e o jejum calórico? Explica para a galera, assim, ali, rapidamente, para ela entender. Falando como você falou, tem vários protocolos, né? A ideia do jejum intermitente, ele é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva, ele cabe dentro dele vários tipos de protocolo de jejum, né? Mas em relação ao jejum calórico e metabólico, é como o próprio nome já diz, né? Jejum calórico, eu não ingiro qualquer caloria proveniente de qualquer tipo de macronutriente. Então, o que a gente normalmente consome, para ser o mais purista possível, seria só água, né? Água e reposição de sais. Mas a gente sabe que chás não tem quase nenhuma ou nenhuma caloria. O café, a quantidade é mínima de açúcar, né? De caloria, desculpa. Então a gente entra dentro do jejum calórico, não pode ingerir nenhuma caloria. Lembrando que é café sem açúcar, sem adoçante, né? Ah, mas os adoçantes não são calóricos. Por que você está falando que não pode? Porque a gente não tem estudo suficiente, adequado, dos adoçantes, que nível de sinalização ele pode estar fazendo dentro do organismo, e a gente sabe que alguns adoçantes podem ter interferência no intestino, na microbiota, além daquela coisa do estímulo doce na boca, que é ruim. Então a gente pede para cortar realmente os adoçantes, sejam os artificiais, sejam os naturais, tá? E o jejum metabólico? Bom, o jejum metabólico, a gente vai pensar no seguinte, a ideia do jejum é que a gente não esteja ativando essa via que a gente falou do mTOR, e sim que esteja sinalizada essa via do MPK. E a gente não quer que eleve insulina. Dentre os macronutrientes, o que menos eleva ou praticamente não eleva a insulina é a gordura. Então, se você usar uma pequena quantidade de gordura, né, na forma, dando um pouco de caloria, talvez para te ajudar ali a estender um jejum, a se manter dentro da abstinência alimentar, o uso de uma pequena quantidade de gordura não vai comprometer os benefícios do jejum, que a gente está falando aqui, porém, vai ter, e não vai, desculpa, aumentar a insulina. Então, a gente está dizendo que você está quebrando o calórico, porque você está dando um pouco de caloria, mas o metabólico você não está quebrando, porque você não está fazendo essa elevação de insulina. Então, aí, o metabólico, você poderia estar usando ali o óleo de coco, né, os triglicerídeos de cadeia média, manteiga, né, naquela forma que o pessoal usa de aquele bulletproof coffee, ou mesmo tem gente que corta manteiga e come, né? Mas, enfim, aí você está dando uma caloria na forma de gordura, mas não está quebrando ali a questão metabólica. Top, top. Um caldo de osso, Caldo né? de Você utilizou osso, isso, maravilhoso também. E aí, eu abri a caixinha aqui hoje perguntando sobre qual que é a dúvida, né? Quais são as dúvidas que a galera tem em relação ao jejum. Abri uma caixinha aqui e eu separei aqui 4 questões aqui que são bastante comuns aqui, né? A galera manda bastante sobre o jejum. E a primeira, acredito que a gente pode até falar que não é só aqui uma pergunta, mas também até um mito sobre o jejum, né? Que a primeira jejum
desacelera o metabolismo? Não. Porque as pessoas, o que a gente mais escuta aqui, né? Não, o jejum vai fazer o seu corpo parar, travar, o metabolismo vai ficar lento porque não tem comida, ele vai fazer você ficar mais lento, mais preguiçoso, ele vai... Aí fica uma questão muito louca, né? Eu acho que, assim, primeira coisa, vamos olhar novamente a ancestralidade, né? Vamos pensar lá no homem das cavernas, no caçador, né? Que acordava em jejum, né? Jejum, às vezes já muitos dias, e não tinha, né? O pré-treino, a barrinha de sei lá o quê, a banana com aveia, pão com doce de leite, não tinha nada disso. Ele saía para caçar, cheio de energia, ia atrás, com a mente aguçada, ia lá e pegava a caça. E é isso, às vezes, muito mais do que 12 horas de jejum, né? Porque sabe lá quando ele comeu a última vez. O que se deve a isso, né? Como a gente falou, a gente está ativando ali e usando a nossa gordura como fonte de energia. Essa gordura como fonte de energia, ela é quebrada, né? Os ácidos graxos são liberados e lá no fígado vai produzir o que a gente chama de corpos cetônicos, que vão ser esse novo alimento, né? Para nova energia, esse novo combustível para o nosso corpo, que é uma energia limpa, né? Que é uma energia que deixa a gente com um mental claro, né? A gente fala que é aquela mente sharp, aguçada, né? Você depois pode contar a sua história sobre isso. Não tô, aí é que a gente não está falando de metabolismo propriamente dito. Quando eu estou em jejum, eu começo a baixar a minha insulina, né? Ao abaixar a minha insulina, eu ativo o que a gente chama de hormônios contrarregulatórios, ou seja, que vão em oposição a essa insulina está caindo, eu começo a liberar o glucagon, eu começo a liberar cortisol e eu começo a liberar adrenalina, que são hormônios, que são, né, sinalizadores e hormônios justamente para isso, para ativar o metabolismo, para você estar ativo para caçar, para você estar ativo para fazer as suas atividades. Então, fugir. Exatamente, para fugir, exatamente. Então, assim, a gente tem, na verdade, você fica com o metabolismo ativo ali naquele momento para fazer as suas atividades. É claro que o que acontece muito, Ed? A gente está falando do caçador, que era um ser adaptado a usar a gordura como fonte de energia. A gente está falando de você, que já está jejuando há um tempo, de mim, que já estou jejuando também há bastante tempo e faço os jejuns prolongados. Eu tenho um corpo que já está absolutamente adaptado a oxidar gordura e usar como fonte de energia. Talvez, e quem fala muito isso, além da parte teórica, né? Eu imagino que eu estou sem energia, porque eu estou sem combustível, né? Sem glicose, sem comida, e não pensa no restante da nossa capacidade. E as pessoas que hoje, por exemplo, decidi que eu hoje nunca fiz jejum. Como de 3 em 3 horas, como um monte de processado, ou como um monte de açúcar. E mesmo que eu não coma um monte de processado, mas eu como com muita regularidade e tem muito carboidrato, mesmo que seja limpo, tá? Mesmo que seja ele, na pirâmidezinha alimentar dele, se a base dele continuar sendo 60% de carboidrato, mesmo que seja de fontes como batata, inhame, cenoura, né? Ele está mais adaptado a usar glicose como fonte de energia do que gordura. Então, se ele acordar de manhã e achar que vai para academia sem comer, sei lá, com 16, 18 horas sem comer, e não está adaptado a isso já há um tempo, ele vai sentir aquela certa diferença. Não estou rendendo igual, acho que eu estou com metabolismo ruim, ou então acho que eu preciso realmente de açúcar. Por quê? É um corpo que ainda não está adaptado a usar essa gordura como fonte de energia. Então, pode sentir isso, mas não desacelera o metabolismo. Exatamente. O homem lá atrás não comia para caçar, né? Ele saía para caçar de barriga vazia. Ele caçava, muitas vezes passava, muitas vezes até dias procurando uma caça, muitas vezes não encontrava e voltava para casa de barriga vazia. Então, o que a Aline está falando aqui é muito importante, que você tem genética, o teu corpo sabe lidar em momentos de escassez. O que acontece é que, se hoje você não consegue, chegou de manhã, você acordou e você tem uma necessidade louca de comer, é porque o seu corpo não está adaptado. Você perdeu essa flexibilidade metabólica que o teu corpo tem, mas você perdeu ela pelo fato de estar se alimentando o tempo todo, e principalmente muitos alimentos processados. Mas o seu corpo sabe fazer isso, e aí você consegue retomar essa flexibilidade metabólica. E aí é incrível, né? Porque você não fica vítima de comida o tempo todo. Né? Porque chega um momento que... eu também já fui assim, tá? Eu preciso levantar a mão aqui, eu preciso entender que eu também fiz parte desse time aí, que eu até contei essa história aqui algumas vezes, né? Eu lembro quando eu saía para fazer exame de sangue, né? Eu ficava 12 horas sem se alimentar, né? Ou seja, fazia a última refeição ali 10 horas da noite, 10 horas não, 7 horas da noite, acordava no outro dia, 7 horas da manhã, ia pro laboratório tirar sangue. Eu lembro, amigo, que eu saía do laboratório alucinado. Eu não chegava nem em casa. Eu entrava na primeira padaria, ia comer, me dá um copo de suco de laranja, me dá um pão, me dá um bolo, porque eu achava que eu ia morrer, achava que eu ia cair duro. Eu venho da musculação, eu venho dessa tradição de estar comendo o tempo todo. Então, eu sei exatamente
porque eu passei por todo esse processo. E aí é muito libertador, porque hoje você não é vítima da comida, não tem que andar com um lanchinho debaixo do braço, caso você tenha que fazer, por exemplo, um passeio de 2, 3 horas, 4, 5 horas, né? E eu lembro quando você chegava e falava assim, não, porque eu já acordei cedo e eu comia arroz e ovo, eu falava, gente, não consigo nem mais pensar nisso. E assim, é uma adaptação, né? E como você falou, é libertador, né? Depois que você aprende a trabalhar, a se exercitar em jejum, você se sente mais leve, porque é aquela história, você comeu, aí o teu organismo sabe se ele vai gastar para digerir aquilo ali, se ele vai gastar para treinar, enfim, mas requer uma adaptação, tá? Requer uma adaptação, sim, que a gente chama de cetoadaptação, né? Para adquirir essa flexibilidade metabólica depois. Ninguém está dizendo que precisa ficar em cetose o resto da vida, mas é um corpo que sabe que na hora que não tem o carboidrato, a glicose, ele vai usar a gordura, na hora que aquele carboidrato ali, ele também vai saber usar muito bem aquela gordura, né? Hoje a gente trabalha isso, inclusive, com atletas de endurance, por exemplo, que se adaptam a treinar em cetose, né? Se adaptam a treinar com baixo carboidrato, para na hora H saber a hora de usar ali o carboidrato certinho, botar na hora certa, porque o organismo sabe usar uma coisa e outra como fonte de Show de energia. bola, como se fosse um carro flex, né? Você bota álcool, ele roda, se não tem álcool, bota gasolina, ele roda, você fica exatamente bem flexível. E aí vem outro ponto aqui, que essa aqui é a clássica, né? Jejum, foi uma pergunta também que mandaram aqui, até perguntaram aqui, eu acho que alguém mandou isso aqui também nos comentários aqui, jejum queima massa muscular, né? E a gente pode falar sobre isso porque nós treinamos em jejum já há alguns anos aí, né? Então a gente pode falar muito bem sobre isso. Então, fala um pouco sobre isso. Se você está em jejum, você treina, o teu corpo vai naquele momento ali queimar a tua massa muscular. Então as pessoas acreditam Eu nisso. gosto muito da analogia do Jason Funk, que é um médico nefrologista, que tinha uma clínica de tratamento de pacientes diabéticos, pacientes com doença metabólica no Canadá, usando jejum. Hoje, infelizmente, não tem mais, mas é o maior autor aí de grandes livros sobre o jejum. E ele fala o seguinte: imagina que você está numa sala sua, tem uma lareira, e você tem ali um monte de lenha do lado para usar na lareira. Mas tá frio pra caramba e tá acabando ali o fogo que você tinha feito, e você tem uma cadeira de madeira assinada, aquela carésima, caríssima. Você vai pegar a lenha que tá ali, já partidinha, bonitinha para botar na lareira, ou você vai pegar sua cadeira assinada e vai jogar dentro da lareira para queimar e fazer fogo? É meio isso. Massa muscular pra gente é ouro, e cada vez mais a gente sabe que é ouro, e não é fácil de ganhar, né? Então nosso corpo sabe disso, né? O nosso organismo, ele sabe que ele tem que proteger essa massa magra. Não é treinando com 16 horas de jejum que você vai começar a usar a tua proteína ali da massa muscular como fonte de energia. É claro que, assim, existe uma sequência de coisas que vão acontecendo no nosso organismo, né? Você comeu. Aí, enquanto você comeu, aquela glicose que está ali no seu sangue é proveniente daquilo que você comeu. A partir mais ou menos de 6, 8 horas, aquela glicose foi embora, né? A que estava no sangue. E aí você já começa a usar aquela glicose que estava estocada no seu fígado na forma de glicogênio. E aí vai passando as horas. A partir de umas 12 horas, mais ou menos, esse glicogênio já está bem consumidinho, vamos dizer assim. E aí o fígado começa a fazer o que a gente chama de gliconeogênese, ou seja, ele começa a gerar glicose para ser usado pelas células, principalmente, que só usam glicose como fonte de energia, e para as outras células do corpo também. Então, cérebro, medula renal, as hemácias, né, que não tem mitocôndria, enfim. E aí ele está gerando aquilo ali. Como é que ele faz essa gliconeogênese? Através de uso de ácido graxo, de lactato, né? Ácido graxo, desculpa, glicerol, lactato e de proteínas. Então tá aí, ó, tá vendo? Ele usa proteína e ele vai queimar seu músculo e vai fazer gliconeogênese. Não, você tem proteína velha no corpo. Você tem proteína daquilo que você comeu também, que não foi toda pro músculo. Então ele vai primeiro usar isso. Tá bom, Aline, você me convenceu. Ok, ele vai usar as proteínas que estavam ali, as proteínas velhas, ele vai usar o ácido graxo lá da gordurinha que tem no corpo, beleza. Mas e aí? E no jejum longo, como é que funciona, né? A gente tem a estimulação, né? Dentro desses outros hormônios que a gente falou, dos hormônios contrarregulatórios, a gente tem o estímulo do GH, que é o hormônio de crescimento, que é um hormônio que é estimulado justamente para a gente manter esta massa magra. Então, o organismo vai tentando ao máximo manter aquilo. É claro, eu não estou falando aqui de jejuns prolongados, prolongadíssimos. Isso é sempre uma questão importante. A gente até discutiu isso no nosso grupo lá que a gente fez agora com o jejum de 10 dias. A partir de um determinado número de dias, me precisa isso. Não, a gente não tem como precisar. É individualidade, né? A gente sabe que jejuns mais longos, a gente pode sim começar a ter um pouco mais de consumo daquela massa muscular. Por mais que o nosso GH, por volta ali de 50 horas, mais ou menos 48, 50 horas, esteja 5 vezes maior em produção
do que o normal, justamente para manter esta massa magra, vai chegar um determinado tempo que aquilo ali vai começar a ser consumido se você não está dando fonte de proteína para manter. Então, quando a gente fala de jejum prolongado, eu quero fazer jejuns prolongados e ganhar massa magra. Vai ser um pouco mais difícil. Mas eu quero fazer jejuns, que a gente chama de jejum intermitente, janela restrita de alimentação, jejuns periódicos, que são os mais curtinhos, né? Até 3 dias, 5 dias. Você ainda consegue manter ali muito bem a sua massa magra, tirar todos os benefícios do jejum que a gente vem falando aqui, emagrecimento, longevidade, controle de glicose, controle de insulina, renovação celular, enfim, sem estar comprometendo a sua massa magra. Não, excelente, excelente. E aí tem um protocolo muito bacana que eu uso esse protocolo, né? Obviamente tem que aprender a fazer do jeito certo. E quando a gente pensa em aumentar essa massa muscular, não só preservar essa massa muscular, mas fazer jejum e ao mesmo tempo aumentar a massa muscular, tem um protocolo que eu adoro, né? O que é 16/8, e que é um protocolo incrível, porque você dá essa possibilidade de 16 horas, fazer jejum 16 horas, e em 8 horas é uma janela super bacana, você tem 8 horas para se alimentar, e é mais que o suficiente para você colocar ali todos os seus macronutrientes, para você suprir a tua necessidade, mesmo que você treine. E aí é bacana isso, porque fica mais fácil, né? Você faz jejum, você colhe os benefícios de jejum, e ao mesmo tempo você ganha massa muscular. Então, aí tem um protocolo bacana, inclusive é um protocolo que eu uso aqui em casa, né? 16/8. Aí tem um outro ponto aqui, que é também aqui, que fala treinar em jejum faz mal. Né? Tem muita gente... Tô ferrada. Tá ferrada. Tem muita gente que acha que treinar em jejum faz mal. Não vai treinar em jejum que você vai passar mal, vai cair, vai ter um piripaque. A gente vai voltar para o que a gente falou agora, né? Do homem das cavernas, do caçador, das tribos que ainda vivem hoje, né? É um documentário bacana, né? Que é o Limitless, que foi feito com Chris Hemsworth, o ator do Thor, né? Que ele passa por 6 episódios, se não me engano, todos com ferramentas de saúde, exposição ao frio e ao calor, parte de relacionamento, treinos de força e jejum. E dentro da questão do jejum, ele mostra as tribos, né? Que passam às vezes 3 dias para ir pensar em caçar e ter alimento. E os caras correm e treinam e estão ali secos, mas você vê com aquela massa muscular definida, né? Como é que pode? Né? Então, não tem isso. É que a gente acabou sendo muito, muito influenciado pelas questões de indústria alimentícia, indústria de suprimentos, né? Enfim, eu não estou falando, talvez, aqui de um atleta de alto rendimento, tá, Ed? Porque talvez um atleta de alto rendimento, que você estuda um protocolo X, Y, Z para ele, de um aporte de proteína que tem que entrar em determinado momento, porque, assim, são segundos, né? São 4 anos de treino para uma Olimpíada, um negócio que dura milésimo de segundo fazer a diferença. Então, para esse cara, que é menos de 1% da população, talvez determinadas situações exijam que ele não treine em jejum em determinado momento. Mas eles treinam em jejum, tá? Tem vários que treinam em jejum. Como a gente falou, né? Você se adaptar, você ser capaz de transformar o seu corpo numa máquina que sabe usar o que tem, né? A gente está vendo isso hoje sendo feito com atletas de endurance, com atletas de halterofilismo, né? Tem vários atletas hoje, ou seja, pessoas que treinam de verdade, porque muitos falam assim, treinar em jejum, aí você vai olhar, é um treino mequetrefe, né? Que não puxa nem ferro direito, ou mal pedala a bicicleta, mas só porque entrou na academia, começou a tomar whey, creatina, palatinose, e BCAA e betalanina. Então, enfim. E aí, vamos começar já começando com algumas dicas para a galera aqui, para a galera que quer começar. Então, o ponto aqui onde você vê que as pessoas mais erram quando começam a fazer jejum. Tá? A sua opinião pela a prática que você tem com os seus pacientes, que você fala, puxa vida, esse é o lance que as pessoas mais erram quando começam a fazer jejum. Assim, modéstia à parte, os meus pacientes, quando começam a fazer jejum, a gente faz um passo a passo tão bonitinho. Não exatamente os pacientes. Quando você vê, você falou, já todos os pacientes. Agora, cansa de procurar. O que eu vejo, assim, muito é isso, assim, caiu de paraquedas, do nada, falou, quero fazer jejum. Nunca pulou uma refeição na vida. Come, como a gente falou, come o tempo inteiro. Não precisa nem ser de 3 em 3 horas, porque às vezes não chega a dar nem 3 horas, né? E come de tudo, assim, que eu falo, não come só comida, né? Come muito pacote, come muito processado, ultraprocessado, muito açúcar. Então, esse indivíduo vai ser um sacrifício real e ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, eu acho que o maior erro é estar vivendo na Carbolândia ruim, repito, na Carbolândia sem fim, horrorosa, comendo em excesso, abundância de comida o tempo inteiro e tenta ir para um jejum de cara, assim. Eu já vi acontecer com sucesso, tá?
mas a pessoa sofre. E a gente teve um colega lá no grupo, o Giga estava até aí na live agora, ele pode até dizer também, estava com a gente lá. Ele falou, eu vim da Carbolândia legal mesmo, eu sofri. É porque, assim, eu queria muito, mas foi uma coisa para mim muito, 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 muito sofrida. Então, esse para mim é o maior erro, é você sair do tudo pro nada, né? Literalmente. Do 8 para 80, né? E aí, vamos lá, vamos começar aqui falar sobre 5 passos aqui infalíveis para começar a fazer o jejum, para você emagrecer e ter mais longevidade. Aí vamos falar aqui sobre 5 tópicos assim, Aline, você fala assim, esse não pode faltar. Esses 5 aqui são os principais, aqueles infalíveis. Então, acho que o primeiro de todos é iniciar uma alimentação diferente. Então, limpar a alimentação. É o primeiro ponto para você fazer qualquer jejum. Seja protocolo de 16/8, protocolo de 18 horas, protocolo de 24, 36, jejum prolongado, enfim. Tem que limpar a alimentação. Então, passar a ter uma alimentação baseada em comida de verdade, com uma boa fonte de proteínas. E eu sempre falo que as proteínas, tá bom, pode ser vegano, porque tem uma opção, porque tem uma ideologia, ok? Mas as proteínas de origem animal são mais biodisponíveis e têm mais nutrientes dentro dela. E te dão mais saciedade. Né? Então, basear em proteínas de boa qualidade, gordura de boa qualidade e até mesmo carboidratos de boa qualidade no primeiro momento, vai entrar ali muito bem, sem ter muito problema. E tentar já neste primeiro momento, nessa primeira dica, vamos dizer assim, além de limpar, tentar que isso seja em 3 períodos do dia, né? Vamos começar ali fazendo um café da manhã, um almoço e um jantar, né? A minha segunda dica é evitar beliscar. Então, é realmente fazer a refeição. Eu comi no café da manhã, comi direitinho até a saciedade? Ótimo. Aí eu parti para o almoço. Botei lá aquele meu prato, caprichei na proteína, pelo menos metade do prato de proteína, botei meus legumes, minhas verduras, ainda gosto de um arroz com feijão, vamos dizer assim, botei ali, comi até ficar saciado? Beleza. Jantar, a mesma. Não ali. Um lanchinho, passei ali na cozinha, vi um biscoitinho, peguei um biscoitinho, passei ali, vi uma castanha, peguei uma castanha, evitar os beliscos. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante. Esse ponto que você trouxe é muito importante porque se você primeiro, né, nessa ordem que você trouxe aqui, se primeiro você troca teu alimento antes de você começar a fazer o jejum e traz alimentos mais saudáveis, principalmente as proteínas animais, vai ser que meio natural você não precisar beliscar entre refeições, porque naturalmente você vai ficar mais saciado, porque aquele alimento tem um poder de deixar mais saciado. Você não vai deixar de comer porque você está com fome. Você não vai comer porque você não tem fome. Porque aquele alimento trouxe uma maior poder de saciar mesmo o seu corpo, né? Então, o grande lance é exatamente isso. E aí que vem um grande problema aqui, que a galera não entende, é que se você tem essa necessidade de ficar beliscando o tempo todo, é porque as suas principais refeições não estão bem elaboradas. Perfeito. Né? A pessoa que come alimentos saudáveis, as principais refeições, é que bem natural não ficar beliscando. É porque não tem fome mesmo, né? Então, por que você precisa comer o tempo todo? É porque o que você está comendo não está nutrindo o seu corpo. E o seu corpo está pedindo comida para você, mas você está sempre colocando aquilo que ele não precisa de fato. Por isso, a vontade de comer nunca passa. É porque enquanto você não jogar para dentro dele aquilo que ele realmente precisa, ele vai sinalizando que está com fome. Principalmente a proteína, né, Ed? A gente tem alguns defendedores, estudiosos, que relatam como se a gente tivesse um set de proteína no nosso cérebro. Né? Enquanto a gente não atinge aquele nível necessário para o nosso corpo, nossa composição corporal, é como se a gente sempre ficasse buscando ainda comer alguma coisa. Tanto para proteína quanto para sais minerais também, vitaminas, tá? Isso também é uma coisa. Às vezes você está com deficiência vitamínica, está até comendo a proteína bem e tal ali, mas está com alguma deficiência vitamínica ou de minerais e ainda fica nessa necessidade de buscar alguma coisa que está faltando, porque você não produz. Você precisa correr atrás daquilo. Então, o corpo também pede por isso. E também, né, nessa questão do belisco, tem uma questão de hábito também. Então, por isso que eu falo, além da questão alimentar, real, de você melhorar, limpar a alimentação, que é a primeira dica, né, transformar ela realmente em 3 refeições ao dia, de boa qualidade e te saciando, tem que ter o controle do belisco, não só porque a gente fica procurando, mas porque às vezes tem um hábito mesmo. Tem aquela coisa do hábito que já está enraizada. Então, nisso aí vai ter que ter um esforço. Nisso aí talvez tenha que ter um esforço, né? Sem ser um sacrifício, porque não vai ser mais um sacrifício. Porque aí você vai perceber, putz, eu não estou com vontade de comer isso aqui. Porque eu comi bem no almoço, no café da manhã, no jantar, mas é o hábito. É ali no escritório, porque tem aquele cafezinho com aquele biscoitinho ali e tal. Então, fica meio que a questão do hábito, tá? Show de bola. Vamos para a terceira dica, então. Terceiro passo. Que eu acho muito importante, hidratação. Hidratação e reposição de sais, né? Hidratação, primeiro, porque muitas vezes a gente confunde sede com fome. Na verdade, fome com sede, né? Aqui no caso. Então, procurar se hidratar, né? Procurar naquela hora que deu aquela sensação que você não percebe direito se aquilo é fome ou se é sede, bebe água.
mas é muito importante a hidratação. Por quê? Porque quando a gente está fazendo o jejum, diminuindo essa insulina, uma das coisas que a insulina faz é agir no nosso rim, fazendo com que, ela baixando, ela faz com que o rim elimine mais sódio, né? E com ele também vão outros eletrólitos em contrabalanço, né? No caso, potássio, e a gente perde também magnésio. Então, é muito importante a hidratação com a reposição de sais. Não é incomum. Começou a fazer jejum, ai, uma dor de cabeça, ai, senti uma fraqueza, tô precisando de botar glicose, comer alguma coisa. Não, hidrata e consome o sal. Você vai ver que isso vai melhorar. Inclusive, quando a gente está entrando em cetose, né, a tal da gripe cetogênica, o ketoflu, uma das coisas que a gente usa é a hidratação com a reposição eletrolítica bem feita. A reposição ela tem que ter sódio, tem que ter potássio e tem que ter magnésio. Né? É o combo importantíssimo, até para evitar câimbras, tudo isso. Então, a minha terceira dica, que eu acho que é importantíssima, é a hidratação com reposição de sais. Show de bola. E aí você trouxe esse ponto aí muito bacana, essa dica é incrível, porque as pessoas não sabem disso, mas a falta, ou seja, o corpo desidratado, ele vai ali ter alguns sintomas muito parecidos com a fome, mas não é só a dor de cabeça, mas também aquela sensação de fraqueza. E aí, sabe aquela história que a pessoa fala assim, nossa, eu tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando. Muitas vezes ela não tá com fome, sede também. Então a sede se confunde muito com a fome, né? Então, se hidratou, ali fez a reposição de sais também, resolve o problema muitas vezes, né? A grande maioria das vezes. Grande maioria das vezes, exatamente. Dentro dessa mesma dica, ou a gente pode puxar para uma quarta dica, conforme for a gente estende, você usar, então, de coisas que te ajudem a manter isso. Então, alguém perguntou ali da água com gás, sim. Né? Então, abuse de água saborizada, que você pode botar ali numa jarra, folha de hortelã, rodela do limão, né? Uma rodela de gengibre, né? Os chás, né? Todos, como a gente falou, sem açúcar. Usar o café sem abusar do café, né? Porque a gente sabe das outras questões todas do café, de aumentar às vezes a ansiedade, cortisol, isso pode te atrapalhar a continuar o seu jejum, mas abuse desses elementos líquidos, né? Que te ajudam a passar. Então, às vezes, dá aquela sensação, às vezes, de fome, um chá, por exemplo, um chá de camomila, não pertinho da hora de dormir para não ficar com vontade de ir ao banheiro, mas mais à noite para te ajudar a relaxar, a controlar esse cortisol, é bacana, né? E tem o sabor e tem o quentinho, que dá aquela sensação do quentinho que às vezes a gente, com a sensação de fome, agrada, né? O cafezinho da mesma forma, então a água saborizada. A gente faz né, que a gente chama de Ketorade, né? Que é você usar água com gás, uma pitada de sal, que já está repondo sal, e umas gotinhas de limão. Ajuda você a passar super bem aí não é um limão espremido não, tá? Mas gotinha de limão, né? Mas ajuda também bastante aí nesse passar das horas do seu jejum. Incrível. Vamos para a quinta agora, então. Escolha o momento que é melhor para você, mais adequado, né? Assim como todos têm as suas necessidades e que variam ao longo do tempo, a gente tem a nossa peculiaridade, a nossa rotina. Então, por mais que os estudos mostrem que pular o jantar é o ideal, porque a gente está seguindo o ritmo circadiano, comer na hora que o sol nasce, né? Parar de comer na hora que o sol se põe, às vezes isso não é factível para você. Às vezes você já é uma pessoa que acorda de manhã sem fome e que é mais fácil pular o café da manhã e começar na hora do almoço a sua janela alimentar. Você, às vezes, é um momento que você tem com a tua família, de sentar à mesa, de trocar uma ideia num jantar. Então, fica mais difícil de pular ali. Então, escolha o momento que é mais adequado para você. Isso vai se ajustando ao longo do tempo, tá? Eu comecei com o café da manhã, depois eu fui percebendo que eu podia só almoçar, que eu sento à mesa com a minha família e converso sem precisar comer. Isso é um ajuste. Então, isso ao longo do tempo você vai percebendo. Talvez um dia você queira comer 10 horas da manhã a vida e não queira comer mais nada ao longo do dia. Então, ajuste de acordo com a sua rotina, né? Eu sou um trabalhador que trabalho em turnos. Então, às vezes, você tem que ajustar aquilo que é mais factível para você. Então, acho que a quinta dica não é igual para todo mundo, né? E o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, se aquele momento é o melhor para você, ajusta naquele momento para você, para sua vida. Tem uma sexta dica. Opa, vambora. Conte a ninguém que você está fazendo jejum. Essa é sensacional. Porque tudo que você sentir, tudo que você falar, a menos que você já seja um jejueiro RX, como diria a nossa querida Rafa, que aí não adianta, as pessoas vão falar, você não vai dar atenção mesmo para isso, você vai continuar seguindo aquilo que você acredita, mas porque senão tudo que acontecer, vão falar, porque você está em jejum, porque você está fraquinho, que absurdo, você vai perder massa magra, que absurdo, você vai desmaiar. Então, assim, não conta. Não está comendo? Não estou com fome agora, não comi antes de sair de casa. Já comi, enfim, é mais fácil. Tá chovendo lá fora,
é o jejum. Vai, quebra o jejum e para a chuva lá fora. É assim mesmo, as pessoas vão culpar sempre o jejum. Aí esse ponto aqui que você trouxe, a questão dos protocolos, tem muita coisa na internet sobre jejum. E tem vários protocolos. Eu fico assim preocupado com isso, porque as pessoas pegam aquele protocolo que está lá, muitas vezes nunca fez jejum, e tenta adaptar aquele protocolo que deu certo para aquela pessoa, e ela tenta usar aquele protocolo. E o que eu falo sempre é que o melhor protocolo é aquele que se encaixa para a tua rotina. Então não segue nada que está na internet. Né? Busca um profissional, e ali vai entender um pouco da tua rotina, como que você está, e aí sim vai fazer o que eu chamo aqui de protocolos personalizados. Né? Ele vai conhecer a tua rotina e vai personalizar aí o seu protocolo de jejum. Minha linda, olha, tanto assunto, o pessoal perguntando aqui, se a gente fosse responder todo mundo aqui, a gente ia ficar umas 3, 4 horas aqui. Olha, muito obrigado, de verdade, aqui mais uma vez, estou com saudade de você, né? Você está aí sozinho. Saudade da casinha aí. Tô com saudade da casinha de vocês, do meu treino das 7 da manhã. Com certeza. Com certeza. E a gente vai, eu vou convidar de repente mais vezes para conversar mais sobre outras questões, né? Para a galera. Até às vezes abrir mais para pergunta, basear só, de repente, uma live só com as perguntas das pessoas. Perguntaram um monte de coisa aí. Pode me mandar direto no direct, se precisar. Estou aberta, enfim, a ajudar. Se eu não souber também, eu vou procurar e vou dar a resposta depois. Porque perguntaram várias coisas aí, foi passando difícil. A gente estava com uma pauta que a gente queria seguir, porque a gente, por várias vezes, de tanto, né, responder pergunta, e a gente se empolga porque a gente gosta do assunto e não iria cumprir o que a gente queria fazer. Então, eu acho que vale, assim, se tiver alguém precisando mesmo, pode mandar. Manda para o Ed, ele me manda, ele responde, ou pode mandar para mim, que a gente tenta responder e sanar as dúvidas o máximo possível. Com certeza. Então, galera, qualquer dúvida, não entendi nada que a Aline falou, não entendi nada que o Tivete falou, vai lá no direct, manda uma pergunta, a gente está aqui para ajudar. Vamos pegar na mão dessa galera aí, tá bom? Aline, mais uma vez, olha, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Um abraço aí pro maridão, para as filhotas também. Pode. E é isso, deixar aqui a tua última mensagem pra galera aqui. Você sabe que a minha turma aqui é mais 40, né? A galera que tá buscando emagrecimento, buscando também definição, mas principalmente aquele emagrecimento com saúde, né? Sem loucura, sem ficar tomando remédio, sabe? Buscando esses recursos naturais aí. E o jejum, sem dúvida, é, na minha opinião, a principal ferramenta de emagrecimento, com certeza. Eu sempre falo que o emagrecimento ele é baseado em 3 coisas, né? Controle da inflamação, controle dos hormônios e déficit calórico. Tem que ter. Por mais que a gente hoje fale que o déficit calórico não é o principal, mas ele tem que estar presente. E o jejum faz essas 3 coisas. O jejum te permite fazer um déficit calórico, o jejum permite controlar a inflamação, como a gente falou, e ele permite você controlar hormônios, controlar cortisol, controlar a insulina, que são os hormônios aí muito envolvidos na dificuldade de perda de peso. Então, é uma ferramenta poderosíssima, se bem usada, se bem orientada. Então, é natural, tá? E que seja natural. Procure fazê-lo cada vez mais de forma natural. Mas se tiver dúvida, se tiver com alguma questão médica, procure um médico, organize seus hormônios, né? Perguntaram aí sobre o hormônio tiroidiano, vale organizar isso primeiro, sim, tá? Para depois jejuar de forma eficiente, de forma tranquila, que seja natural, que não seja um sacrifício e que seja realmente algo que nós nascemos para fazer, né? E que vai te ajudar a realmente a ter uma performance em saúde. E de graça, né? Não gasta R$1. Você sabe que é um dos benefícios, né? Gente, é poupar dinheiro. É poupar dinheiro. Dinheiro e tempo. Você imagina 2 dos grandes ativos que a gente tem na vida, que é tempo e dinheiro, né? E o terceiro são as escolhas. Enfim, o jejum proporciona. Então é isso, turma. Agora presta atenção. Faltam poucos dias para a Semana da Barriga Definida. E se você tem mais de 40 anos e quer aprender um jeito rápido e definitivo de conseguir emagrecer e definir através de uma regulação hormonal natural, você precisa estar nesse evento. Para você fazer o seu cadastro, esse evento vai ser top demais. Tá? É um evento que eu nunca fiz antes, são 4 aulas. Normalmente eu sempre faço 3. Esse evento vai ser incrível. E você não pode ficar de fora, tá? E para você fazer o seu cadastro nesse evento que vai ser online e gratuito, você vai fazer o seguinte: digite aqui agora nessa live aqui, eu quero, você vai receber um link para você fazer o seu cadastro, para você estar presente num grupo, que é um grupo exclusivo. E nesse grupo do WhatsApp, você receber material de apoio presente, também um link para você ter acesso a essa imersão de 4 aulas. Vamos com tudo? Eu te espero lá dentro no dia do evento.